Olá, pessoal do Dedicação Delta. Eu sou o Gleison Lima, sou delegado de polícia aqui no estado do Paraná e estou aqui com vocês hoje para a gente conversar, bater um papo sobre direito penal, mas eu quero trabalhar com carreiras policiais. Isso por quê? Porque nós temos uma vasta carreira que constitui a engrenagem das polícias. Especialmente aqui vamos falar hoje das polícias civis. E aí os cargos de investigador de polícia e o cargo de papiloscopista foram objetos de prova no último concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná. E nesse sentido eu vou trazer aqui algumas questões, no caso hoje eu vou trazer mais duas, para a gente bater um papo para ver qual é o nível de questões que tem caído por aí para esses tipos de cargos, e aí depois nós vamos ampliar para concursos de escrivão, entre outros cargos afins, para que a gente possa entender os estilos de bancos, os estilos de provas e preparar vocês aí para o melhor caminho possível, tá certo? Nesse sentido, querer trabalhar com vocês algumas questões, vou compartilhar a tela aqui com vocês, rapidamente, para a gente ver que essa banca da UFPR, uma banca famosa, como ela tratou algumas questões ligadas ao concurso que foi aí de 2021, com aplicação, com o concurso que está vigendo até agora, 2022, tá? Nesse caso, a primeira questão colocou o seguinte: considere o seguinte caso hipotético. AJ e BJ são irmãos. Sempre a gente dá uma notadinha rápida. AJ, BJ são irmãos. Gêmeos de 17 anos de idade. Ops, 17 anos de idade, já tem que ligar. É um sujeito que é menor de 18 anos. Menor de 18 anos é um sujeito que é inimputável. Em certa ocasião, após uma discussão, BJ atacou AJ com uma faca, com nítido propósito de matar, ou seja, queria matar o irmão, 121, ânimos necandi. Porém, antes de ser atingido pelo golpe de BJ, o AJ, esperto, conseguiu se desviar e empurrou o BJ, que foi ao chão. Peraí, no instinto, gente, a gente já começa a perceber que parece que tem se desenhado uma legítima defesa, certo? Tem se desenhado uma legítima defesa. Mas vamos lá ver se é isso mesmo. Na queda, BJ caiu com o abdômen sobre a faca, sofrendo uma grave perfuração. Depois disso, AJ ainda prestou socorro a BJ, o que acabou salvando a vida de BJ. A partir dessas noções sobre a teoria do delito aplicáveis nesse caso, vamos analisar a alternativa que é a correta. Primeiro, AJ não cometeu crime porque praticou uma conduta atípica. Gente, vamos lá. Um crime é um fato típico, ilícito ou antijurídico, também conhecido, e culpável. Olha, o sujeito que empurra um outro, se for olhar só pelo fato em si, o fato de empurrar alguém, essa pessoa que é em cima de uma faca, pode estar, assim, no mínimo, praticando um tipo de conduta prevista no direito penal, ainda que seja, por exemplo, um homicídio culposo? Será? Será que poderia ser uma lesão corporal de natureza culposa? Pode ser até que sim. Mas, sendo um fato típico, porque a conduta dele pode se amoldar certinho no que a lei fala, por exemplo, uma lesão corporal culposa, esse fato que ele praticou um fato atípico? Não, é um fato típico. Pode ser explicado. Uma situação ser um fato típico não quer dizer que ela não seja explicada. Por isso que vem a ilicitude. É dentro da ilicitude que a gente tem as causas excludentes de ilicitude. Pode ser legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito. Então a gente já sabe que ele não cometeu crime não foi porque praticou uma conduta atípica. A conduta dele, até um primeiro momento, ela é típica. Vamos lá. Apesar de praticar uma conduta ilícita, a J não cometeu crime, porque agiu sem culpabilidade por ser menor de 18 anos. Gente, ó, o fato dele ser menor de 18 anos, aqui nós estamos falando de uma inimputabilidade. De fato, se ele tivesse praticado um fato típico e ilícito, ele, por ser menor de 18 anos, ele não seria culpável, mas ele poderia ter praticado o que a gente chama de ato infracional, que são crimes e contravenções penais que são cometidos em tese pelo menor de idade, menor de 18 anos. Tá? Mas, veja bem, é que essa conduta praticada pelo AJ, de empurrar o irmão dele ter caído em cima da faca e ter se ferido. Será que isso aí
faz com que ele seja um sujeito que não vai responder pelo crime, porque o crime não foi na culpabilidade aprovada ali, ou seja, ele só não vai responder porque ele é um inimputável? Acredito que não. Vamos avaliar um pouco mais as próximas questões. Apesar de praticar uma conduta ilícita, opa, será que ele praticou uma conduta ilícita? Aqui, ó, no meio. Não cometeu crime porque agiu sem culpabilidade, por estar sob coação irresistível. Não, não. Ele não estava sob coação irresistível. Ele teve que tomar uma medida até para salvar a si mesmo. Vamos lá. Letra D. Apesar de ter praticado uma conduta típica, e de fato foi uma conduta típica, a J não cometeu crime porque ela é justificada pela legítima defesa. Corretíssimo por aqui. Ou seja, ele praticou uma conduta, praticou, mas foi uma reação a uma agressão injusta que ele estava sofrendo. Ele usou moderadamente os meios que ele tinha e empurrou o irmão caiu sobre a faca. Inclusive, depois ele até socorreu o irmão. Socorrer não vai fazer diferença para o caso aqui nesse momento, não. Tá? Eles quiseram até confundir com outros institutos de direito penal. Mas nesse caso, quando o AJ ele praticou essa conduta, veja só, essa conduta é típica, mas ela não é ilícita, porque ele agiu com legítima defesa. Não é, eu não preciso nem ir para a culpabilidade, que é o terceiro elemento do crime. Eu já parei na ilicitude. Por quê? Se eu paro na ilicitude, eu não preciso avaliar a culpabilidade. O menor de idade, portanto, ele com 17 anos, pode ter agido com legítima defesa? Pode, perfeitamente. Por isso que a nossa letra D é a nossa letra correta. A J, letra E, não cometeu o crime porque a conduta é justificada pelo estado de necessidade exculpante. Não. Estado de necessidade exculpante é o sujeito que age com desproporcionalidade em relação ao estado de necessidade. E aí, ele, em tese, poderia deixar de responder pelo crime porque seria uma exculpante. Não é o caso aqui, quiseram só confundir. A resposta é a letra B. Vamos marcar a letra B, letra D, aquela que nós marcamos aqui, ó, tá? Vamos lá. Alguns comentários para a gente aclarar o fato. Primeiro, todo crime é numa concepção que a gente chama de concepção analítica tripartite, dividido em três partes. O crime é um fato único, é um acontecer naquela margem do tempo. Porém, mesmo sendo um fato único, esse crime é um fato típico, ou seja, existe uma previsão legal de que aquela conduta está na lei, portanto, um sujeito que vai matar alguém, ele está incorrendo possivelmente no crime do artigo 121 do Código Penal, porque tem previsão do artigo 121 do Código Penal de matar alguém, ou seja, a conduta dele está moldada ao que a gente chama de tipo penal, está na lei. Mas será que é antijurídico? Quando a gente fala antijurídico, é da tal das excludentes. Quais são as excludentes? Que são as causas que excluem a ilicitude. Aqui, ó, jurídico e ilícito. Mesma coisa, tá? Em linhas gerais. Aí, essas causas excludentes de ilicitude, conhecidas estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito, se alguém praticou esse fato típico, dentro dessas hipóteses aqui, ó, ou seja, se praticou dentro desses momentos de um fato de crime, esse fato não é antijurídico, tá certo? Ele é jurídico, portanto, para por aqui, o sujeito não responde pelo fato praticado. E a culpabilidade é o terceiro elemento, né? Que é a imputabilidade, a potencial consciência de ilicitude do fato e a exigibilidade de conduta diversa. Nesse caso, a gente vai para analisar um crime, a gente vai por partes. Esse sujeito praticou um fato típico? Sim, lá por trás, sim. Mas o fato dele era antijurídico? Não, porque ele agiu em legítima defesa. Mesmo ele tendo 17 anos, não tem problema, ele pode agir com legítima defesa, tá certo? Terceiro ponto. Vamos lembrar que legítima defesa é uma previsão do artigo 25 do Código Penal, que fala que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários. Ele só usou o braço, empurrou. Repele uma injusta agressão, ele não tinha sido agredido com a faca, atual ou iminente. Era uma agressão que estava para acontecer, estava ali pertinho dele. Há direito seu ou de outro, ele defendeu o próprio direito contra o irmão. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também ilegítima defesa o agente, isso aqui é novo, tá, gente? O agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Vamos lembrar que os menores de 18 anos são
penalmente inimputáveis, mas a justificativa dele não responder pelo crime não foi porque chegou na culpabilidade, foi porque parou no meio do caminho, que é o elemento ilicitude ou antijuridicidade. No caso dele, foi a legítima defesa. Tá? É lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente está na Lei 8.069 de 90, que é o famoso ECA, e que no seu artigo 103 vem falar que considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, tá certo? Vamos avançar, que é importante lembrar que no estado de necessidade exculpante, o bem jurídico sacrificado é de valor igual ou superior ao bem jurídico salvo da situação de perigo. Vamos dar um exemplo típico. O sujeito, para salvar o seu patrimônio, ele sacrifica a vida de uma outra pessoa, causando a morte dessa pessoa. É razoável? Via de regra, não. Né? Mas existem vozes na doutrina que pode-se haver um estado de necessidade chamado de exculpante. Eu não excluo a ilicitude do sujeito, porque não é o estado de necessidade clássico. O que eu vou fazer é retirar a culpabilidade por chamado estado de necessidade exculpante. Tá? Só para lembrar, existe um instituto no direito penal, no artigo 15, que fala da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Que é o sujeito que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, ou seja, ele, por exemplo, tem uma arma com 10 munições, ele deu 3 tiros e desistiu de continuar dando os tiros na vítima. Essa vítima vai e se salva exatamente porque ele desistiu. Tá? A pessoa só vai responder pelos atos já praticados, por exemplo, uma lesão corporal. Ou então ele impede que o resultado se produza. Tá? Ele vai impedir que o resultado se produza através do que a gente chama de arrependimento eficaz. Então ele pratica todos os atos executórios, mas ele impede esse resultado de acontecer. Ele foi o bonzinho da vez, ele vai responder só pelos atos já praticados. Tá bom? Vamos lembrar como outra questão, gente, essa segunda questão que eu trouxe aqui, também o mesmo concurso, investigador papiloscopista, fala assim, ó, sobre o concurso de pessoas, vamos assinalar a alternativa incorreta. Alternativa incorreta. Isso aqui foi cara crachá, letra de lei purinha. Veja só, as circunstâncias ligadas ao sujeito não se estendem aos demais autores, salvo quando forem elementos constitutivos do crime. Vejam só, o sujeito que pratica o crime e ele tem algum benefício legal porque essa circunstância está ligada somente pelo fato de ser aquela mesma pessoa que praticou o crime. Esse sujeito que tem essas circunstâncias ligadas somente a ele, não vou estender esse meu benefício para outras pessoas. Agora, se isso constituir, foi elementar constitutivo do crime, aí sim eu vou estender às outras pessoas. Tá certo? Então vamos lembrar que existem fatores que vão se estender aos outros autores de crime se for elementar. Feminicídio, por exemplo. Se o sujeito age em coautoria, o sujeito aqui quer matar a mulher. Tá certo? Vai praticar feminicídio. Mas se um outro sujeito adere a essa conduta dele, esse outro sujeito vai também praticar o crime de feminicídio junto com esse A. Ele vai entrar em coautoria, porque é elementar do tipo penal. Tá certo? Mas quando não for, nós não vamos considerar essa extensão. Portanto, isso está na lei como correto dentro do concurso de pessoas. Letra B. Se um dos agentes quis cometer um crime menos grave que o praticado pelos demais, ficará sujeito à pena do crime menos grave. Corretíssimo. Ele quis o crime menos grave, ele só responde pelo crime menos grave. Sujeito, eles entraram para furtar uma residência. Ninguém estava armado, ninguém estava com nada e tal. Só que um ficou do lado de fora e falou assim, não, fica vigiando aí, vai se vai chegar alguém. Aí os dois outros entraram dentro da casa. Se lá dentro eles encontram uma vítima, e era um furto, não se esperava que tivesse uma vítima lá dentro, tá? Ele vai lá e estupra essa vítima. Será que o cara que estava lá fora tem que responder também pelo estupro? Não, o direito penal não é disso. Ele vai responder pelos crimes que ele quis cometer, tá certo? Letra C. É possível que a participação seja considerada de menor importância? É possível. Mas isso não permite modificar a pena aplicável ao agente responsável por ela? Não, muito pelo contrário. É possível que seja considerada a participação de menor importância do sujeito. E exatamente isso permite modificar a pena aplicável ao agente
responsável por ela. É exatamente isso que permite, tá certo? É diferente, tá? Então, essa aqui é a questão que a gente está buscando, a incorreta, é ela que nós temos que marcar. Letra D. Todos que concorrem para a ocorrência do crime ficam sujeitos às penas a este cominadas, cada um na medida da sua culpabilidade. Exatamente. Todos que concorrem para os crimes, eles incidem nas penas a este cominadas, cada um na medida da sua culpabilidade, né? Clássico isso aqui. Teoria da equivalência dos antecedentes causais. Vamos lá. O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Se o crime, pelo menos, não for tentado, se foi só um ajuste, determinação, instigação ou auxílio, claro, se tiver disposição expressa em contrário, aí vai ser crime. Não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Sabe o que eles falam assim, salvo disposição expressa em contrário? Porque existe crime, por exemplo, induzimento, instigação, ou auxílio ao suicídio, ou automutilação. Esse é um tipo de crime que o sujeito responde por ele e ele está previsto expressamente em lei. Tá? Enfim, então a gente marca a letra C. Só vamos lembrar que, rapidamente, essas disposições aqui estão previstas nos artigos 29, 30 e 31. Vamos lembrar que eu coloquei na ordem das questões, das alternativas, mas o 30 vem me falar que não se comunicam circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares para o crime, estava lá na alternativa. Artigo 29, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Parágrafo 1º vem nos dizer que, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Vem nos dizer o parágrafo 2º que, se algum dos concorrentes quis participar do crime menos grave, vão ser aplicada a pena deste. Essa pena é aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. E, por fim, o artigo 31 vem dizer que o ajuste, determinação, instigação, auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega ao menos a ser tentado. O que nós queremos trazer aqui é provocar o estudo. Vejam que muita coisa dependeu de memorização de letra fria de lei. Importante ler, reler e marcar. Tá certo? Eu espero que vocês prossigam aí nessa batalha que é estudo para concurso público e que a gente possa se encontrar no próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todos e até mais. Tchau.